Bom, nessa sessão nós vamos falar sobre os parâmetros de similaridade, ou os parâmetros adimensionais, que servem para facilitar o nosso entendimento sobre os fenômenos físicos que regem um problema, né? Quando a gente adimensionaliza uma equação, como essas equações que aparecem na tela, né, da quantidade de movimento na camada limite e da energia, nós reduzimos o número de variáveis relevantes no problema a um número menor, né? Então, por exemplo, se eu quero descrever o escoamento em camada limite sobre uma placa com transferência de calor, eu tenho um monte de variáveis para me preocupar. Por exemplo, a velocidade na corrente livre, o comprimento da placa, a temperatura, né, que é aplicada na placa, a temperatura na corrente livre, as propriedades físicas do fluido, né, viscosidade, massa específica, condutividade térmica e por aí vai, né. Quando nós adimensionalizamos as equações, nós agrupamos essas variáveis em grupos adimensionais, que refletem os fenômenos físicos que são importantes no problema, né. Então essa é a grande vantagem da, da dimensionalização, né. Então, nós temos as equações de quantidade de movimento e energia na camada limite mostradas aí, né? Elas são equações bem semelhantes, a menos desse termo aqui, ó, do gradiente de pressão na equação da quantidade de movimento, né? Os termos são análogos, né? Aquele termo é o termo fonte, né? Podemos interpretar dessa forma. E se nós temos, por exemplo, uma placa plana onde de espessura desprezível, o gradiente de pressão se anula, né? Ele é igual a zero, certo? Então as equações ficam bastante semelhantes, né? Bastante similares. Acho que nós já conversamos sobre isso e vai haver um momento em que isso vai ser um foco da nossa atenção maior, um pouquinho mais para frente, tá? Então a ideia aqui é adimensionalizar as equações, tá? E para fazer isso, nós vamos escolher valores característicos, certo? Valores de referência, né? Então, por exemplo, para as coordenadas x e y, eu vou escolher a dimensão básica do problema, no caso da placa, né? Que é o comprimento da placa, né? Então, se for uma placa, é o comprimento da placa. Estou chamando aqui de comprimento característico porque eu quero deixar que isso seja mais geral, certo? V é a velocidade a montante, né? Então, aquela velocidade, que no caso da placa plana é a velocidade distante, mas a velocidade também na corrente livre, acima. E eu vou usá-la para dimensionalizar tanto U quanto V, né? Componentes na direção x e y. E para a temperatura, eu vou usar o T infinito menos TS como a minha escala ali de adimensionalização. E essa é a maior diferença de temperatura, né, existente no problema, certo? Seja resfriamento ou aquecimento do fluido, né? Se for um aquecimento do fluido, a temperatura TS é maior do que T infinito, se for o contrário, TS é menor do que T infinito. Então eu vou estar normalizando toda e qualquer diferença de temperatura em qualquer ponto da camada limite por aquele maior valor. Então isso aqui é uma adimensionalização, mas também uma normalização, certo? Porque minha temperatura T estrela vai estar sempre entre 0 e 1. Né? Ela vai ser igual a 1 na, na, na corrente livre, né? E ela vai ser igual a 0 na parede, tá bom? E aí, substituindo essas variáveis aqui nas equações do slide anterior, né, nas equações governantes ali, nós chegamos nas equações adimensionais. Tá? Então aqui requer que vocês façam essa substituição também à mão, tá? No braço ali em algum momento, né? Porque eu vou apresentar o resultado final delas aqui, mas é muito simples. Né? Então, por exemplo, o que eu vou fazer para U, né, a velocidade dimensional, ela é igual a U asterisco vezes V. Né? Então, quando eu substituir U naquela equação, isso aqui vai virar U asterisco vezes V. Isso aqui vai ser um del
U asterisco vezes V, mas V é uma constante, então sai para fora aqui, certo? E o x vai ser igual a x asterisco vezes L. Então, vão ficar alguns termos multiplicando derivadas agora dos parâmetros adimensionais em ambos os lados das equações, que vão ser cortados ou simplificados, tá? Então, o resultado final é esse daqui, ó. Eu vou ter para o termo inercial u asterisco, du asterisco, dx asterisco, mais v asterisco, du asterisco, dy asterisco. Esse ρ v quadrado, ou melhor, esse v quadrado, né, que aparece aqui, é o v quadrado que sobrou aqui desse lado esquerdo do sinal, certo? Eu não defini a pressão adimensional ainda, né, mas já substituí o x adimensional aqui e por isso o L que surgia da substituição do x nesse termo corta com L que vinha da substituição do x e do y desse lado aqui, né? E a mesma coisa eu fiz para o termo de derivada segunda aqui, tá, pessoal? Então vocês podem depois tentar fazer isso daí à mão e ver que vão chegar nessa equação, né? E o que é interessante aqui, ó, é que aparece naturalmente nesse termo, no termo viscoso, no termo difusivo, ni sobre VL, né? E ni sobre VL nada mais é do que 1 sobre o número de Reynolds, certo? Então o grupo adimensional, o parâmetro adimensional que representa uma relação entre efeitos viscosos e efeitos inerciais, que são os efeitos, né, que aparecem na camada limite naturalmente, ele surge do processo de adimensionalização, tá? Então ele surge multiplicando aqui o termo difusivo, né? E esse P sobre ρv quadrado, né, ele é definido, isso surge também do processo, é definido como a pressão adimensional, né? A gente está chamando ela aqui de P asterisco. O que é correto, na verdade, esperado, né? Porque uma vez que eu adimensionalizo cada termo nessa equação, e como cada termo da equação deve ter a mesma, ou todos os termos da equação devem ter a mesma dimensão, né? É natural que aquele termo de pressão seja dimensionalizado por uma grandeza que tem unidade de pressão, né? Tá? E a gente sabe que ρv quadrado é a pressão dinâmica que tem unidade de pressão, certo? Então, no final das contas, a gente tem essa equação aqui na forma adimensional, onde aparece o número de Reynolds aqui embaixo, certo? E à medida que o número de Reynolds vai aumentando, né, o peso relativo desse fator multiplicativo aqui, né, sobre D2U dy2 vai diminuindo, certo? Tá? E isso tem a ver com a relevância desse termo, né, à medida que a velocidade aumenta, a velocidade na corrente livre aumenta. Por exemplo, né, o que eu estou querendo dizer? Se eu aumento a velocidade v, imagina que eu mantenho tudo fixo, né? Aumento a velocidade v. A tendência é que a espessura da camada limite vá diminuindo, né? Quanto maior a velocidade, né? Mas sem pensar na transição para turbulência ainda, né? Pensa só na camada limite laminar. Se a velocidade é bem baixa, a espessura da camada limite é maior. A gente vai chegar nesse resultado um pouquinho mais para frente. Se eu aumento a velocidade, a espessura da camada limite vai diminuir, né? Vai ficar cada vez mais próxima da parede, né? Tá? Confinada numa região próxima à parede. E isso faz com que os gradientes de velocidade, né, sejam muito mais acentuados. E aí esse 1 sobre Reynolds L aqui, ele vem para regularizar esse efeito, digamos assim, né? Porque todos os termos aqui têm que ter a mesma ordem, tá? Então esse D2U dy2 ele fica maior, porque a velocidade está variando mais, né, na direção vertical, e esse termo vem para regularizar isso, né? Vou estar multiplicando ele por um termo pequeno, tá? E aí passando para a equação da energia, né, vem exatamente a mesma coisa, substituindo U por U estrela vezes L, X por X estrela vezes L, o T ele vai substituir por
TS mais T estrela que multiplica T infinito menos TS, mas aí a derivada da constante TS ali, né? Ela vai embora e aí a gente tem um termo fora da derivada, que é um termo de ΔT, que vai ser cancelado em todos os termos aqui, certo? Tá? Isso fica também como um exercício para vocês fazerem essa dedução e verificarem isso também em casa, tá? Mas o resultado final é esse que aparece aqui, né? Um termo de advecção, né? O dt dx mais v dt dy, e o parâmetro adimensional, que é alfa sobre o produto VL. Né? Então, esse alfa sobre VL, ele pode ser dividido em dois fatores. Né? Como alfa e ni tem a mesma unidade, eu posso multiplicar por ni em cima e embaixo e ficar com esse primeiro que é 1 sobre Reynolds e esse daqui que é 1 sobre Prandtl. Tá? Então, na hora de substituir, o que aparece, né, o termo adimensional, o produto dos termos adimensionais relevantes no problema, na verdade, para a equação da energia, é o produto Reynolds-Prandtl. Tá? Tá certo? Bem interessante. Então, no final das contas, o que a gente pôde fazer, né, com a dimensionalização das equações, é reduzir o número de parâmetros, tá, relevantes no problema. Então, como eu disse, né, se antes a gente tinha comprimento da placa, velocidade, temperaturas, né, T infinito TS e propriedades físicas, agora, depois de adimensionalizar, eu tenho um número menor de parâmetros que representam os efeitos físicos do problema, tá bom? Uma pergunta que sempre ocorre, né? Tudo bem, eu posso resolver um problema sem adimensionalizar? Sempre posso, né? Mas a gente pode perder a vantagem de identificar efeitos que são importantes no problema, né? Então isso não é obrigatório, mas é recomendável, tá? Tá certo?